O programa No Mundo da Bola começa aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Local perfeito para quem quer caminhar, pedalar ou então correr. Para quem gosta de futebol, tivemos clássicos pela quarta rodada da Série A do Brasileiro. A paisagem de hoje tem mais de 8.000 metros de extensão, mas caminho longo e difícil mesmo é do novo técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo. Estamos aqui no Rio de Janeiro, mas o destaque do No Mundo da Bola fica por conta dos times ingleses. E vamos falar também dos brasileiros na Libertadores da América e das oitavas de final da Copa do Brasil. Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. Boa noite às mamães. Domingo à noite, mas dá tempo ainda de cumprimentá-las. Boa noite a todas vocês. Está começando mais um No Mundo da Bola. Vamos juntos ao vivo até às 10h30 da noite aqui na TV Brasil e nas emissoras públicas de todo o país. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Pelo saldo de gols, o Palmeiras lidera depois da vitória por 2-0 sobre o América Mineiro, Atlético Mineiro, na zona de baixo da tabela de classificação. Dois dos grandes, Grêmio e Vasco, insistem em ficar ali no Z4. A CBF volta atrás e remarca o que tinha remarcado. Flamengo e Corinthians vai ser disputado no dia 4 de junho. A gente vai falar sobre isso aqui na série Os Setentões, a última parte da entrevista com o técnico Zé Mário. E para falar desses e de outros assuntos, como você viu aqui na abertura, estão conosco no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro, ele que foi um dos grandes capitães do time do Fluminense, técnico de futebol, Duílio Dias está conosco. Perdão, Sebastião Lazaroni. A culpa foi minha. Eu apresentei errado. Olha só que situação. Conosco ele que foi técnico da seleção brasileira na Copa América, Sebastião Lazaroni. Conosco também está o Duílio Dias, ex-jogador, capitão do Fluminense, hoje técnico de futebol, e nosso convidado, o jornalista Tim Vickery, que, como diz o Apolinho, está feliz como pinto no lixo, 4 ingleses nas finais das ligas europeias, e ele vai falar sobre isso conosco. Bom, falamos de Copa América. Djalminha e Douglas Costa já ficaram de fora de convocações da seleção brasileira por questões disciplinares. Nesse momento, o Neymar e o Lucas Paquetá estão suspensos lá na Europa de seus clubes, estão sem poder jogar. Por conta disso, a pesquisa de hoje do programa No Mundo da Bola é a seguinte: apesar de suspensos, Neymar e Paquetá devem ser convocados para a Copa América? Isso é polêmico, hein? Apesar de suspensos, Neymar e Paquetá devem ser convocados para a Copa América? Você responde em facebook.com/No Mundo da Bola Oficial e também no nosso WhatsApp, que é o 21 97148 9270. E eu começo logo por um técnico de seleção brasileira. Lazaroni, boa noite. Vou antecipar para você. A gente fez essa pesquisa no Twitter, ABC Esporte. 56% acharam que não devem e 44% acharam que devem. Boa noite. Bom, primeiro também parabenizando as mães pelo dia de hoje, elas que são especiais todos os dias. Parabéns às mamães. É uma situação muito difícil, é uma punição de campeonato, de clube, atitudes diferentes, a do Paquetá em relação à arbitragem e a do Neymar, uma provocação a um torcedor. Acho que a punição dada aos atletas já é o bastante. Por que estender esta punição para o treinador da seleção, para a seleção ou para o público brasileiro que ficará sem esses jogadores? Então, é uma situação, em termos de atitude do treinador, de manter a exigência de uma boa conduta, mas acho que vale uma conversa, sentar e, olha, não está errado, dizer um não muitas vezes vale muito mais, mas eu acho que se a decisão técnica é de levá-los, acho que deve o Tite fazer. Então, para você, a resposta é sim, devem ser convocados. Deve ser convocado. Se o Tite acha que eles podem fazer parte da Copa América. Primeiro é isso, né? Primeiro é isso. O aspecto não é disciplinar, né? É se eles reúnem qualidades técnicas para integrar a seleção brasileira, que tem como objetivo a conquista da Copa América. Isso é um assunto que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Ficamos ainda no campo disciplinar. Duílio, boa noite, prazer em recebê-lo.
E para você, devem ou não devem ser chamados? Boa noite, Bocardi. Boa noite, Lazzaroni. Boa noite, Tim. Parabéns pelo Tottenham. Não. Como é que fala? Como é que fala? Tottenham. Mas vale tudo. Vale tudo, não vale tudo? Nós somos brasileiros portugueses. Parabéns às mamães. Um beijo grande à minha esposa que você está vendo ali, que é mamãe. E, olha, no campo disciplinar, é disciplinar. Eu acho que todo grande jogador tem que dar um exemplo, não só dentro das 4 linhas, como fora das 4 linhas. É uma situação difícil, é inquestionável a qualidade deles. Isso aí a gente não coloca em pauta, mas dentro do campo disciplinar. Seria uma perda para a seleção, mas eu acho que disciplina é disciplina. E se eles fizeram o que fizeram, são culpados. E eu faria não. Muito bem, um voto sim, um voto não. A Vivi de São Gonçalo, Tim Vickery, já que você está no lugar do Márcio Guedes, nosso companheiro hoje, não pôde participar do programa, diz o seguinte: não devem ser convocados. O Pedro do Fluminense e o Rodrigo do Santos estão em ótima fase, são disciplinados, merecem jogar pela seleção. O Luiz de Natal, no Rio Grande do Norte, eles estão suspensos lá, onde eles jogam. Portanto, eu acho que devem ser convocados. 1-1. O Márcio de Boa Vista, Roraima, Neymar não, mas como a continuidade do Tite depende do título da Copa América, claro que ele vai ser convocado, é o Márcio de Boa Vista, em Roraima. E o João, boa noite, João, acho que regra para ser cumprida. Se comportou mal dentro ou fora de campo, tem que deixar de castigo mesmo. Ele fala de Cristalina. Eu não sei qual estado, eu não tenho a mesma habilidade de Márcio Guedes. Mas ele também erra. Aí você me solicitou para substituir insubstituível, né, Márcio Guedes? É que nem Felipe Coutinho sendo chamado para substituir Iniesta, não vai dar certo. Não vai dar certo. Bom, o João Cristalina fica em Goiás, anota aí no seu caderno. Anotei. Bem, você me deu o voto de Minerva aí. Voto de Minerva. Eu acho que isso é hora de técnico dar apoio em público e criticar em privado. Então, eu acho que sim, deveriam ser convocados. Mas já que esses episódios não são totalmente inesperados, nem de Neymar, nem de Paquetá. A gente já viu esse tipo de petulância de Paquetá aqui com o Flamengo, e Neymar tem história. Então, dá apoio em público, mas em particular, o Tite vai ter um mês para encher o saco deles. Um mês. Ele já teve na Copa com o Neymar. Sei. E parece que não adiantou, né? Mas aí eu vou fazer uma defesa do atleta. É como eu disse, concordo com o Tim, que a conversa tem que existir. Certo? E disse também que muitas vezes um não para um filho, para um atleta, é muito mais valioso. E o atleta em questão, tanto na Copa do Mundo no Brasil, sofreu uma agressão violenta por trás e acabou se afastando da competição. Vinha de uma lesão, provocado que foi, muitas vezes, dentro do campo, inclusive na própria ação que o lesionou, que levou a lesão última, ele foi cassado. É que muitas vezes ele se excede fora do campo. E esse somatório tem pesado e muito com o Neymar. Então, acho que todos que estão próximo, no entorno, não é só o técnico da seleção, é o pai, é a mãe, é o amigo, sincero, leal. Olha, você só tem queimado a sua imagem. Para o seu bem, como atleta, como exemplo, tem que mudar. Então, eu acho só isso. Eu vou perguntar a um capitão. Você diria o que para o Neymar e para o Paquetá como capitão do time onde eles estão? Isso seria uma conversa de vestiário. De um grupo que tem que chamar os jogadores. Mas eles precisam ser chamados? Claro, tem que ser chamado às falas, não adianta. Eu mantenho o pé firme, eu digo que você fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O que o Lazzaroni falou tem crédito, mas eu fico imaginando quantas vezes já não falaram isso para ele ou para o outro. Né? Eu não sei qual é o espírito que ele tem
de fazer determinadas situações. Nós sabemos que o Neymar gosta de ganhar. E quando ele perde, a gente vê que ele se transforma, ele se transtorna. Então, eu acho que ele não está ganhando. Então, quando uma pessoa não está ganhando e tem o espírito vencedor, começa a fazer determinadas situações, muitas vezes sem pensar. Eu espero que seja sem pensar e não simplesmente um jogo de marketing, um jogo de mídia, um jogo de alguma coisa que possa estar por trás de tudo isso. Então, eu manteria essa punição dentro de um vestiário. Teria que ter, claro, uma conversa. Seria que ter, não sei se no Paris Saint-Germain teve essa conversa, não sei se ele aceitaria essa conversa, mas eu como capitão sempre tive essa conversa com todos os jogadores. Eu acho que não fugiam disso também não, tá? Naquela época, aquela época. Então, Tim, você falou de uma situação, o Lazzaroni falou da questão do entorno e ele lembrou agora de redes sociais também, né? As redes sociais apoiam o Neymar. 100 milhões de seguidores, e aí? Eu nunca vi ninguém dividir o público tanto quanto o Neymar. É impressionante. Eu acho que Neymar, ele comunica muito bem com o público dele. É muito mal com os outros. Pessoalmente, na insignificância da minha opinião, eu adoraria ver ele como Neymar. E não como Neymar Júnior. Ele tem 27 anos. Para mim, é idade de esquecer as coisas de Júnior, né? Sujeito homem. Vamos lá. Isso, se você perdoa, eu acho que também errar humano, perdoa é divino. Se você perdoa a presunção, se eu fosse no lugar do Tite, eu estaria falando isso. Olha, tá na hora. Eu entendo que dentro do campo do jogo, ele é mais vítima de pecado do que pecador. Eu entendo isso. Mas, vai lá, Lázaro. Não, eu acho que você tocou num aspecto muito importante. Aí entraria o dedo do treinador. Ele precisa ser desafiado e ser mais inteligente. Desafiado no sentido de evitar a falta. Usar toda a sua visão, capacidade que ele tem, diante de que a pancada, a porrada, desculpe o termo, chegue, ele dê sequência a ela. Usando, esse será o grande desafio do Neymar. Nos próximos passos, ele quer realmente atingir o máximo em termos de carreira pessoal, a conquista internacional, ele tem que mudar. Eu cito até um exemplo de um jogador craque, campeão mundial, Bebeto. O Bebeto não deixava a pancada chegar. Ele usava toda a sua inteligência, raciocínio rápido e qualidade técnica em tocar na bola e sair e deixar o agressor, o defensor, sem a possibilidade desse êxito. Então o Neymar teria que ser desafiado para mostrar essa qualidade. Aí ele teria um rendimento bem maior. Você acha, Lázaro, que hoje em dia é mais difícil o técnico passar esse tipo de mensagem para um jogador? Já que a gente está numa época de marketing individual, que era menos na época de Bebeto. Então, tem muito holofote individual em cima de Neymar. O jogador hoje em dia ganha uma fortuna. Eu imagino que deve ser muito difícil ser o técnico de Paris Saint-Germain, lidar com esses egos todos e com o poder individual que o atleta tem hoje em dia. Todos têm. Todas as grandes equipes, elas são ricas em astros, em qualidade. Todos são, cada um dentro da sua proporção, um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo, para citar essas estrelas, mas todos são assim, são astros, são jogadores e merecem um trabalho especial. Assim como você cita o momento de hoje, você mesmo tem recursos técnicos que podem ser passados pelo celular. Olha, seja tático, individual, físico, você passa para o atleta, ó, esse é o teu desafio, se posicionar melhor, esse é o teu desafio, não deixar que chegue a pancada, esse é o teu desafio, dar sequência rápida numa ação de um toque. Então, esses são mecanismos que hoje te proporcionam muitos recursos a ensinar, ou a mostrar, ou a exemplificar de uma forma até visual melhor. Mas o craque, todas as seleções de Brasil,
ou de grande equipe, você tem grandes jogadores, tem personalidades que têm que ser educados, que o espírito de equipe, o trabalho de equipe, o seu grande individual é que vai contribuir para a sua equipe. Duílio, só para a gente encerrar então essa questão, o Paquetá é um jogador que preocupa também por esse lado intempestivo dele? Ele não era assim. Às vezes sim. Ele não era assim, ele foi ficando assim. É diferente. Acabou de falar tudo aqui, ele disse tudo, o Lázaro disse tudo agora. O jogador tem o ego. Eu joguei, ele jogou. Nós temos a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Então, o jogador, ou ele mesmo trabalha isso em prol de um grupo, ou ele fica afastado desse grupo. E o próprio grupo começa a afastá-lo. É uma brincadeira a menos, é um bobinho a menos, é uma chamada a menos, é uma saída a menos que vai se dar. E o próprio jogador sente que tem algo errado. E aí, ou ele se recupera disso, o grupo deu o sinal, ele não quer se recuperar, e o Paquetá não pode enveredar para esse lado. Achar que ele é mais do que ele é, porque ele já é um grande jogador, já está jogando numa grande equipe europeia, passou numa grande equipe brasileira. Então, o que acontece? O que eu posso querer disso para frente? Eu quero ganhar a bola de ouro. Eu quero ser o melhor jogador da Europa. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Parar com determinadas situações na minha carreira. O Paquetá está com quantos anos? 22, 23? O Neymar já está com 27. Já não é como foi falado o Neymar Júnior. Tem que parar de tratar como um menino. Então, o que acontece? É sempre um menino. Ele não é mais menino. E é um ditado muito, muito antigo que diz assim, menino que faz menino não é mais menino. Então, meu querido, já chega. Tem momentos que você tem que dizer um não, e um não bem grande. Para. E se ele não tomar um choque, a gente vai continuar levando essas discussões adiante, mais não sei quantos de mídia social ele vai ter, e é isso aí que está fazendo a vida dele crescer. E aí o João Batista lá de Goiânia diz assim, poxa, o No Mundo da Bola virou No Mundo do Neymar Júnior. Então a gente vai encerrar por aqui a nossa pesquisa de hoje. Apesar de suspensos, Neymar e Paquetá devem ser convocados para a Copa América, facebook.com/No Mundo da Bola Oficial, e o nosso WhatsApp é o 21 971489270.